Pode ser que você tenha visto o vídeo. Muitos de nós vimos. Um objeto desconhecido no céu, luzes que não faria sentido estarem ali, pairando no meio de vales e montanhas no sul do Brasil. E aí uma massa enorme de pessoas se oriçou ao redor desse avistamento de OVNI filmado pelo Mike Leão. Mas vamos pensar uma coisa, por que uma luz no céu é capaz de fazer estremecer o chão sob os nossos pés? A resposta ela não tá lá em cima, ela tá aqui dentro. Imagina que você cresceu acreditando que é o personagem principal da história. Não só você, mas a humanidade inteira. Existe o universo e no centro desse universo, nós. Essa é uma narrativa muito confortável. Aí aparece uma luz no céu que não obedece a nenhuma lei conhecida. De repente, numa fração de segundo, algo dentro da gente se questiona: e se a gente não for os únicos? E se não formos nem os mais importantes? Isso não é apenas um medo de vir a ser atacado por extraterrestres, como a gente vê há décadas em filmes hollywoodianos que falam sobre o tema. É um medo bem mais específico. É um medo de ser irrelevante. E existe um nome para isso na psicologia, que é o colapso da onipotência. A onipotência que é essa fantasia de que nós somos o centro, de que nós temos o controle de tudo, de que o mundo foi feito pra gente e para que nós possamos manipular esse mundo da maneira como a gente quiser. E aí a existência de possíveis seres extraterrestres, mesmo que por enquanto seja só um conjunto de luzes no céu, esmaga essa fantasia em tempo real. A Melanie Klein, uma das maiores psicanalistas que nós temos, descreveu algo muito interessante sobre como o bebê experimenta a relação com a mãe e tem a ver com essa questão que eu acabei de falar. No começo, o bebê ele não vê a mãe como uma pessoa inteira. Ele vê 2 objetos separados: o seio bom, aquele que alimenta, que conforta, que está presente, e o seio mau, aquele que some, que frustra, que não aparece quando ele chora. Com o tempo, se tudo correr bem, esse bebê integra esses 2 seios, esses 2 objetos, e ele entende que fazem parte da mesma mãe, que ela tem essas 2 faces. Mas esse mecanismo de divisão tão primitivo, ele não desaparece por completo. Ele meio que muda de endereço. Então, na religião, nós temos o Deus amoroso e o Deus punitivo. Na política, o herói e o vilão. Nos esportes, aqueles que são ídolos e aqueles que são traidores. E nos extraterrestres, a gente tem o alienígena bondoso que veio nos salvar ou o invasor que veio para nos destruir. Então repara que nunca é simplesmente um ser que existe no universo como a gente. Sempre é um extremo, é uma projeção. E as projeções elas sempre dizem mais sobre o que nós carregamos aqui dentro do que sobre o que existe lá fora. E se o universo desconhecido que nos abriga for uma metáfora perfeita para o universo desconhecido que carregamos aqui dentro de nós? O Jung dizia que o inconsciente é tudo aquilo que existe em nós e que ainda não foi iluminado pela consciência. O desconhecido, o território que a gente não mapeou. A parte oculta e invisível de nós que age, reage, sente, decide, enquanto a gente jura que está no controle consciente de tudo. O avistamento de OVNI ativa exatamente esse mesmo terror. Algo que existe, que é real, que se move, que não obedece às regras que nós aprendemos. E que a gente não consegue nomear. Sabe o que mais incomoda no desconhecido? Não é o que ele é que ele prova que o mapa que nós usamos está incompleto. E nós, como humanos e falhos, preferimos muitas vezes negar o território do que revisar o mapa que espelha essa nossa incompletude. E é isso que um avistamento de OVNI faz. É isso que uma crise existencial faz. É isso que uma terapia faz. Eles não criam o problema, eles só revelam o que já estava lá, nesse grande bolo desconhecido. Quando o vídeo do Mike Leão viralizou, o que a gente pôde ver nos comentários? Tinha gente que queria atacar, dizendo que é farsa, que é drone, é mentira, é montagem, é IA. Tinham os que queriam se render.
"Ai, tô pronto para ser levado, finalmente, venham, salvem a gente aqui nesse planeta". E provavelmente tiveram os que congelaram, sem reação diante daquelas imagens. Ataque, rendição, congelamento. Isso tem nome. É um sistema nervoso autônomo em ação. É aquele que luta, foge ou se paralisa. É aquela mesma resposta que o Homo sapiens tinha quando, há milhares de anos, ele ouviu um predador na savana. Essa semana, nós trocamos o leão pelo OVNI, mas o sistema é o mesmo. E o que que isso nos diz? Que a ameaça, ela não precisa ser real para ativar esse alarme, esse sistema. Ela só precisa ser desconhecida. Essa ameaça desconhecida, que traz uma pergunta incômoda. Quantas vezes por semana nós reagimos a uma ameaça, seja no trabalho, nos relacionamentos, nas redes sociais, com esse mesmo sistema de emergência que foi feito para nos salvar de predadores em uma época que é remota? Existe um momento em uma análise ou em um processo terapêutico de verdade que o paciente ele se depara com algo dentro de si que nunca foi visto antes, totalmente desconhecido. Pode ser uma raiva que ele não sabia que tinha, uma perda que nunca foi chorada, um padrão que se repete há décadas e que nunca tinha sido notado. E o que que acontece nesse momento dessa constatação? Geralmente vem uma resistência, uma negação, uma racionalização, uma mudança de assunto. Porque ver é perigoso. Porque quando a gente vê algo, aquilo exige que a gente faça algo em relação ao que foi visto. Isso muda a perspectiva, mesmo que não na hora, mas em algum momento, aquilo que foi visto vai pedindo ali para ser mexido, para ser mudado de alguma maneira. O avistamento do Mike Leão funcionou assim, só que numa escala coletiva. Por alguns segundos, o céu ali mostrou que o que existe no universo pode ser maior do que é a nossa narrativa sobre ele. E o que que muita gente fez? Desviou o olhar, procurou o erro no vídeo, buscou a explicação mais simples e barata disponível. Porque encarar a possibilidade de que nós não sabemos quase nada custa muito mais do que continuar fingindo que sabemos de tudo. Mas aqueles que pararam, os que ficaram com a pergunta aberta, os que deixaram o desconhecido ser desconhecido por um momento, esses sim abriram a porta. Provavelmente não uma porta só para a possibilidade de extraterrestres serem reais, mas sim abriram uma porta para dentro de si mesmos. Então, da próxima vez que um OVNI viralizar, e com certeza ele vai viralizar, antes da gente ir direto para um é fake ou vieram para nos salvar, vamos tentar ficar um segundo com esse desconforto, perguntar para si mesmo o que exatamente me incomoda aqui. É esse objeto desconhecido no céu ou o que ele diz sobre o meu lugar nesse universo? Porque os extraterrestres podem ou não existir, mas o medo que eles ativam em nós, esse é real. Esse é meu, esse é seu, esse é nosso, esse é de muita gente. E esse medo merece atenção.